Olá, pessoal. Aqui é a professora Bárbara. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Microbiologia e Parasitologia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os artrópodes, que são animais invertebrados e alguns possuem uma grande importância na saúde pública devido à sua capacidade de causar doenças ou transmitir doenças para outros seres vivos, como o homem. Os artrópodes compreendem uma grande diversidade de seres vivos e encontram-se divididos nos seguintes grupos: os crustáceos, que são os artrópodes aquáticos, como o caranguejo, o camarão; os aracnídeos, como escorpiões, aranhas, carrapatos; os quilópodes, que são as lacraias; diplópodes, conhecido como piolho de cobra; e insetos, que envolvem as moscas, mosquitos, cupins, pulgas, piolhos e etc. São animais com presença de patas articuladas. Essas patas elas auxiliam na sua locomoção e na captura de alimentos, assim também como na sua defesa contra predadores. E possuem um exoesqueleto composto por quitina, que é um tipo de carboidrato. E esse exoesqueleto ele tem a função de sustentação do corpo, assim como proteção dos órgãos internos, e evitam a perda de água desnecessária para esses animais. Essas características, patas articuladas e exoesqueletos, são peculiares ao filo dos artrópodes. São eucariontes, assim como nós, eles possuem células com presença de núcleo, pluricelulares, corpo formado por várias células, e são heterotróficos. Eles não produzem o próprio alimento, necessitam de outros seres vivos para se alimentar. Esse grupo ele envolve animais aquáticos, terrestres e animais aéreos. Possuem reprodução do tipo sexuada, porém algumas espécies, como alguns tipos de insetos, realizam partenogênese, que é a capacidade de reprodução sem a necessidade de um gameta masculino e feminino. No caso da partenogênese, um óvulo ele dá origem a um outro ser vivo sem a necessidade de ter sido fecundado por um outro gameta. Essa condição também é chamada de agamia. Vamos ver agora alguns artrópodes que têm importância na saúde pública por causar danos ao homem. Nós temos aqui os aracnídeos, que incluem os ácaros, carrapatos, aranhas e escorpiões. Vamos começar falando aqui dos ácaros. Os ácaros são, na maioria das vezes, microscópicos e algumas espécies podem causar quadros de alergia em seres humanos, como rinite alérgica, asma alérgica e dermatite atópica, que são erupções na pele que apresentam coceira e descamação. Esses ácaros eles são comumente encontrados em colchões, tapetes, almofadas, sofás, bonecos de pelúcia, roupas de cama e na poeira doméstica. Eles se alimentam das escamas de pele humana e de outros animais como cães e gatos. Essas escamas são células mortas que se desprendem da nossa pele e geralmente ficam alojadas nessas estruturas, nessas superfícies como colchões, tapetes, almofadas. E para pessoas que já têm uma predisposição a desenvolver quadros de alergia, como rinite alérgica, por exemplo, ao entrar em contato com esses ácaros,
Então, começam a desenvolver os sintomas. Para combater esse tipo de aracnídeo, é ideal que se troque regularmente roupas de cama, lave com frequência os tapetes, almofadas, os colchões. Eles devem ser colocados ao sol de vez em quando para eliminar esses ácaros e evitar acúmulo de poeira doméstica, como ambientes muito cheios de objetos, como um quarto, por exemplo. O ideal é que eles sejam o mais simples possível, sem presença de muitos objetos que acumulem poeira. Os carrapatos são tipos de aracnídeos também que causam danos a outros seres vivos. Eles são ectoparasitas, ou seja, parasitam externamente o corpo do hospedeiro e são hematófagos, se alimentam do sangue de outros seres vivos. Algumas espécies podem causar alergias. Esse quadro de alergia pode apresentar manchas avermelhadas no local da picada, sendo que essas manchas podem se espalhar por todo o corpo, causando febre, mal-estar, dores musculares. Além de causar alergias, esses carrapatos também podem transmitir doenças, como a febre maculosa, por exemplo, que é uma doença, na maioria das vezes, letal. Ela é causada pela picada de um carrapato contaminado por um tipo específico de bactéria. O carrapato transmissor da febre maculosa é esse aqui, o carrapato estrela, que é um carrapato que geralmente parasita animais silvestres. Porém, se eles tiverem contato com os animais domésticos, como com cães, por exemplo, podem acabar picando também os seres humanos e transmitindo essa doença. Nós temos aqui o carrapato estrela macho e a fêmea. A fêmea, ela fica com essa aparência diferente do macho, porque ao sugar o sangue do hospedeiro para a maturação dos ovos, a parte rígida que recobre o corpo dela se desprende e ela consegue aumentar o seu tamanho, certo? Temos aqui uma outra doença causada pelo carrapato estrela, que é a doença de Lyme. A picada do carrapato infectado com um tipo específico de bactéria que causa essa doença, que podem causar dores nas articulações, febre, fadiga, mal-estar e erupções cutâneas. A erliquiose humana é uma outra doença também transmitida por carrapato, mas não pelo estrela. É transmitida pelo carrapato marrom, que é aquele carrapato comumente encontrado em animais domésticos. Quando esse carrapato encontra-se infectado por uma bactéria causadora da erliquiose, ele pode picar o ser humano e transmitir essa doença. A erliquiose, ela afeta os glóbulos brancos e causa um quadro de febre, alteração dos gânglios linfáticos, anemia e outros sintomas. Para prevenir essas doenças, o ideal é que seja feito o controle desses carrapatos, principalmente nos animais domésticos, através de medicamentos próprios para eliminar esses parasitas. As aranhas, também outro tipo de aracnídeo, é o tipo mais numeroso. Muitas espécies vivem próximas à nossa residência ou até mesmo dentro das nossas casas. Nem todas causam acidentes em seres humanos. No Brasil, nós temos 3 tipos
que são causadoras de acidente devido às toxinas presentes no veneno dessas espécies. Nós temos aqui a aranha marrom, do gênero Laxosceles. Não é uma espécie agressiva, ela só pica quando se sente ameaçada, quando a gente comprime ela sem querer, por exemplo, quando ela está dentro do sapato e a gente coloca o pé e acaba comprimindo o corpo dessa espécie, e aí ela ataca por se sentir ameaçada. Esse tipo de aranha, ela gosta de se esconder em roupas, sapatos. Elas têm hábitos noturnos e geralmente saem à noite para se alimentar. A picada dessa aranha, ela pode causar morte do tecido, que é chamada de necrose. Como vocês estão vendo aqui nessa imagem, a progressão da picada começa primeiro com uma área arroxeada e vai, à medida que os dias vão passando, essa ferida ela vai evoluindo para um quadro de necrose. Ao ser picada por uma aranha marrom, você deve se dirigir a uma unidade de saúde para tomar o soro anti-aracnídeo. E principalmente em crianças, esse atendimento médico deve ser urgente porque podem levar a óbito, pois pode atingir o sistema nervoso da criança. Nós temos aqui uma outra espécie, que é a aranha viúva negra. Também não é uma espécie agressiva, mas podem picar o indivíduo se sentirem ameaçadas. As toxinas presentes no seu veneno geralmente atingem o sistema nervoso e causam um quadro de dor no local da picada. Porém, geralmente não ocorrem óbitos, a não ser que sejam grupos de risco, principalmente crianças. E temos aqui um outro tipo de aranha também, que causa bastante acidentes aqui no Brasil, que é a aranha armadeira. É uma espécie bastante agressiva, e são chamadas de armadeiras devido a essa postura aqui, quando se sentem ameaçadas. Geralmente também só causam quadros graves em grupos de risco, como crianças. Nós temos aqui os escorpiões, que também são outro tipo de aracnídeos, e os que causam mais acidentes no Brasil são essas 4 espécies aqui. O escorpião amarelo. Esses escorpiões, eles se alimentam principalmente de baratas, então é comum que você encontre esses escorpiões próximo a locais com acúmulo de lixo. Eles possuem hábitos noturnos e durante o dia ficam escondidos nesses entulhos, restos de materiais de construções e lixo. O período de maior número de acidentes ocorre no verão. Esse escorpião amarelo e o escorpião amarelo do Nordeste é bastante comum aqui na nossa região. Nós temos esse outro tipo também de escorpião, chamado de escorpião marrom, que também pode ser encontrado na nossa região. E o escorpião preto da Amazônia, que é menos comum, é mais comumente encontrado na região do estado do Amazonas. Ao ser picado por um escorpião, você deve se dirigir imediatamente a uma unidade de saúde para tomar o soro anti-escorpiônico. Esses soros eles já contêm anticorpos prontos contra a toxina desses aracnídeos e eles começam a agir rapidamente. As picadas de escorpiões, elas geralmente evoluem para um quadro benigno em adultos saudáveis, porém em crianças podem ser fatais. Então vamos entrar agora em outro grupo de artrópodes, que são os insetos.
É o grupo mais numeroso e diversificado de todos os artrópodes. Inclui os mosquitos, moscas, abelhas, piolhos, pulgas, besouros, vespas, cupins. Vamos começar aqui falando das moscas. Algumas espécies possuem grande importância na saúde pública, como a mosca tsetse, que é a transmissora da doença do sono, também conhecido como tripassonomíase africana. É uma doença causada por um protozoário, o Trypanosoma brucei. É comum na região africana. Essa doença ela causa sono excessivo e pode evoluir para quadros de coma e morte. Ela atinge o sistema nervoso do indivíduo. Se tratada do início, ela tem chances de cura sem deixar sequelas mais graves. Nós temos aqui uma outra espécie de mosca causadora da miíase, que é a mosca chamada de varejeira. A mosca de Berne também, ela tem a capacidade de causar miíase. E o que é a miíase? É uma infecção na pele causada pela presença de larvas de moscas, assumindo um aspecto avermelhado e inflamatório. O tratamento é feito com a retirada dessas moscas e pode ocorrer também a necessidade de alguns medicamentos orais. Os mosquitos é um grupo de insetos que causam várias doenças por ser o vetor de várias doenças. Então, nós temos aqui o Anopheles, que é um gênero do mosquito causador da malária. Como vimos, a malária é uma doença causada por um protozoário do gênero Plasmodium. Existem várias espécies de Plasmodium que pode causar malária. É uma doença que pode levar o indivíduo a óbito, principalmente se for causada pelo Plasmodium falciparum, que atinge o sistema nervoso. Então, os mosquitos infectados com esse protozoário, se picar uma pessoa, ele pode transmitir e assim a pessoa ficar doente, certo? Nós temos um outro tipo de mosquito aqui, causador da leishmaniose, tanto a leishmaniose visceral como a cutânea, e pode acometer os animais e os seres humanos. Nós temos o Aedes aegypti, que é um mosquito que pode transmitir a dengue, que é causada por um vírus, assim como a Zika vírus e a febre chikungunya também, todas causadas por um vírus que fica dentro do mosquito, e quando o mosquito pica a pessoa, ele injeta esse vírus e contamina a pessoa. E o mosquito do gênero Culex, esse aqui é o Culex quinquefasciatus, causador da filariose linfática, transmissor. Ele abriga um nematóide chamado de Wuchereria bancroft, e ao picar uma pessoa, ele insere esse nematóide e a pessoa desenvolve a doença chamada de filariose, popularmente conhecida como elefantíase. Esse aqui é o mesmo gênero das muriçocas comuns, encontrada na nossa residência. E para a prevenção de todas essas doenças, o ideal é que sejam evitados focos do mosquito transmissor. Além de proteção individual, como o uso de repelentes, roupas compridas e uso de mosquiteiros e telas nas portas e janelas.
Nós temos aqui outros grupos de insetos, que são os piolhos e as pulgas. Aqui nós temos a imagem de um piolho, o Pediculus humanus, causador da pediculose, e do tifo epidêmico, que é causado pela picada do piolho contaminado pela bactéria, por um tipo específico de bactéria. A pediculose ela pode atingir tanto o couro cabeludo, como a região do corpo, pelos pubianos. Sua manifestação se dá principalmente por falta de hábitos de higiene e podem ser tratadas com o uso de medicamentos. O tifo epidêmico é uma doença que é transmitida também por esse piolho aqui, mas é causada por uma bactéria. E o seu tratamento inclui o uso de antibióticos. É uma doença que é altamente contagiosa e está aliada a más condições de higiene. Se não tratada, ela pode evoluir para um quadro de morte. Temos aqui a pulga, que também é transmissora de algumas doenças. Essa espécie aqui pode transmitir uma doença chamada de peste negra, ou também conhecida como peste bubônica. São pulgas que podem se infectar com a bactéria causadora dessa doença e, ao picar seres humanos, elas transmitem essa bactéria e a pessoa desenvolve os sintomas. Elas se contaminam picando roedores contaminados com essa bactéria. É uma doença que pode levar a óbito e foi uma doença que matou cerca de 50 milhões de pessoas no século XIV e podem causar nódulos inflamatórios na região da virilha e sintomas como febre alta, dor de cabeça, falta de apetite, vômitos e até quadros de pneumonia, que pode levar o indivíduo a óbito. Outra espécie de pulga que causa danos ao homem é a Tunga penetrans, causadora do popularmente chamado bicho de porco. Ela penetra principalmente na região dos pés e se desenvolve rapidamente, causando uma lesão que pode inflamar e causar sintomas como dor, coceira e vermelhidão. Aqui nessa imagem vocês veem, ó, essa pulga aqui, então ela penetra na pele e causa essa lesão aqui. Uma forma de evitar esse tipo de infecção é andar sempre calçado e evitar o contato com solo ou areia sem a presença de luvas, nas mãos no caso. Pode ser tratado com o uso de medicamentos, mas a forma mais comum é a remoção desse parasita com o uso de uma agulha estéril. Nós temos aqui um outro grupo de artrópodes com importância na saúde pública, que são os percevejos. Esse percevejo aqui que vocês estão vendo, do gênero Triatoma, nós temos várias espécies desse gênero e são os transmissores da doença de Chagas. Eles carregam o protozoário Trypanosoma cruzi e ao realizar a hematofagia, que é o ato de sugar o sangue do hospedeiro, eles defecam no local. Suas fezes contêm o protozoário e quando a pessoa coça aquela região da picada, esses protozoários acabam penetrando e a pessoa fica doente da doença de Chagas. Esse tipo de percevejo, ele habita geralmente casas de madeira, barros, casas de taipa,
devido às paredes dessas casas elas terem muitas frestas, que é os locais onde eles se escondem. Eles possuem hábitos noturnos, geralmente gostam de parasitar o seu hospedeiro enquanto eles estão dormindo. E para se evitar, então, essa doença, é necessário, então, evitar esse tipo de moradia, além de consumir apenas o açaí e o caldo de cana em locais que realizem a inspeção sanitária de forma adequada, porque esses alimentos eles podem conter esses percevejos e, ao serem triturados, acabam contaminando os alimentos com o Trypanosoma cruzi, que está presente no intestino desses insetos. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje e foi a nossa última aula, no caso de online, da disciplina de microbiologia e parasitologia. Nós finalizamos aqui os nossos conteúdos dessa disciplina. Quando retornarmos às nossas aulas presenciais, então nós iremos realizar as nossas avaliações. Vamos fazer um momento de revisão dos conteúdos novos que vocês assistiram aqui de forma online e também um momento para que vocês possam tirar as dúvidas que surgiram durante o acompanhamento dessas aulas. Também eu vou recolher os trabalhos do semestre que eu passei para vocês. Vocês podem me entregar todos os trabalhos assim que a gente retornar às aulas presenciais, ok? Fiquem com Deus, se cuidem e até breve.